Nessa segunda-feira, da tarde para a noite dessa segunda-feira, começaram a surgir especulações que o Rafinha estaria fechado com o Grêmio. Já estaria tudo apalavrado direitinho, só esperando o Flamengo se resolver. Se o Flamengo, que é prioridade do Rafinha, der para trás e não trouxer o lateral direito, aí ele já está tudo certinho e encaminhado para ir para o Grêmio. Será que isso é verdade mesmo? No futebol é muito difícil dizer o que é verdade e o que não é verdade. Cravar isso é só quem está lá participando das reuniões, o próprio jogador, o empresário e os outros interessados. Mas o que a gente conseguiu averiguar é o seguinte: o Rafinha está dando 100% de prioridade ao Mengão Queridão. O Rafinha participou de um vídeo num canal no YouTube onde ele disse que ele e a esposa dele já criaram raízes no Rio de Janeiro e que eles não saem do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o Lincoln, seu agente, ex-Palmeiras, Schalke 04, ex-Atlético Mineiro e ex-Curitiba, deu uma entrevista e disse o seguinte, que eles estão apenas aguardando o Flamengo dar o retorno. Desde sexta-feira, o Mengão Queridão não fala com eles. Eles já fizeram de tudo, segundo Lincoln e Rafinha, que poderiam pelo Flamengo. Agora a bola está com o Mengão Queridão. Eles sempre tentam deixar bem claro que o Rafinha sempre priorizou o Flamengo e continua priorizando. E só vai ouvir outros clubes caso o Flamengo desista mesmo de contratar o Rafinha. Pessoal, rapidamente, vocês sabem que o Flamengo é gerido por um grupo de pessoas. 5 ou 6 pessoas comandam o futebol do Mengão Queridão, chamado Conselho Gestor de Futebol ou apelidado carinhosamente de Conselhinho. Às vezes, esse Conselhinho, os caras não chegam a um denominador comum. O Rafinha respondeu um seguidor dele lá no Instagram dizendo que ele aceitou tudo que o Flamengo quis e que agora não depende mais dele, depende dos caras. Então tem uma parte do Conselhinho que vê o Rafinha como um grande investimento. Pode trazer o Rafinha que vai dar bom. Até porque o Isla vai ficar 42 dias, no mínimo, sem jogar pelo Mengão Queridão na Copa América. Ainda tem eliminatórias para a Copa do Mundo, tem suspensão, lesão, cansaço, tudo isso. E a gente, por enquanto, pode contar apenas com Mateuzinho e Maurício Isla. João Lucas está indo para o Atlético Goianiense. Então seria importante ter o Rafinha pelo aspecto técnico. Mas aí os caras ficam pensando no salário. Se eu trago o Rafinha, eu vou fechar as portas de repente para um substituto do Everton Ribeiro que eu possa encontrar no mercado pagando luva e salário. Um substituto do Arrascaeta na mesma condição. Então, enquanto uns querem, outros têm dúvida. Às vezes, esse que tem dúvida vai embora para casa convencido que o melhor é contratar. Volta com outra ideia. E aí, enquanto o pessoal não chega num denominador comum, o Rafinha segue aguardando muito pacientemente pelo que o Mengão Queridão vai decidir. Tem muita gente dizendo que essa parada com o Rafinha pode terminar na quarta-feira. Eu não garanto mais nada, porque todas as datas que me deram até agora foram todas arrebentadas, destroçadas. Então vamos aguentar e vamos ver o desfecho como que vai ser. Mas eu já pergunto para vocês, tendo aquele dinheirinho contado, e não vale falar assim, é só dispensar o Vitinho, é só dispensar o Michael que abre folga na folha. Não é assim. Existe uma CLT, você não pode mandar ninguém embora sem ter justa causa, tem verbas indenizatórias, então não tem jeito não. Tem que parecer alguém que queira comprar, um Flamengo querer vender e aí abrir espaço na folha. De outro jeito não rola. O que vocês fariam? Contratariam o Rafinha? Ou deixariam o Rafinha de lado e pensariam em gastar essa grana com um jogador mais jovem de uma posição mais carente? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, outra polêmica que rolou nessa segunda-feira foi com a Arrascaeta. Como o Meia ainda não conseguiu a sua valorização no clube, também chamado de aumento salarial, criou-se o receio que o atleta pudesse até não se apresentar no Mengão Queridão, coisa que eu duvido que vá acontecer. Ele já chegou no Brasil e deve se apresentar hoje no Mengão Queridão para os treinos. Só que o seguinte, ele tem um empresário, chama Daniel Fonseca. O cara é meio que um ídolo lá no Uruguai e desde que era jogador de futebol ele era meio polêmicozão. E continua sendo polêmicozão. Tanto é que vocês podem ver a forma como o Arrasca saiu do Cruzeiro. Então a torcida do Flamengo, alguns jornalistas, falaram que o problema é o Daniel Fonseca.
O Daniel Fonseca quer a valorização do Arrascaeta nos moldes que a diretoria prometeu antes da pandemia. O Arrascaeta tinha um salário aí de aproximadamente R$900 mil, mas isso contando com as luvas. Sem as luvas, o salário dele caiu aí para aproximadamente R$750 mil. E os outros três ganham muito mais que isso. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol ultrapassam a casa de R$1 milhão. Então, o empresário dele, Daniel Fonseca, quer a equiparação salarial. E a diretoria prometeu que faria isso antes da pandemia. Só que veio a pandemia agora. E talvez o Flamengo não tenha condições de fazer a equiparação do jeito que tinha prometido. E é aí que a porca pode torcer o rabo. O Arrascaeta já chegou no Brasil e chegou junto com ele o Daniel Fonseca. O Arrascaeta à noite postou uma foto com o Daniel Fonseca elogiando o trabalho do Daniel Fonseca e torcendo para mais um ano cheio de vitórias. Isso mostra como o jogador é subserviente ao seu empresário, confia nele e deu uma resposta para todos aqueles que estavam falando que o problema do Arrascaeta é justamente o seu empresário. E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo deve fazer equiparação salarial com o Rafinha? Ou, nos tempos que nós estamos vivendo agora, melhor vender do que comprometer a verba do Flamengo? Coloca aqui se vocês equiparariam o salário do Arrascaeta nesse exato momento. E agora vamos falar do Hugo Souza. O Ajax, ou Ajax, time holandês, tá a fim de levar o Hugo Souza lá para a Holanda. Mas como começou essa história de Ajax com o Hugo Souza? Na verdade, o Ajax já vem procurando um goleiro aqui no Brasil faz tempo. Eles chegaram a conversar com o Santos para tentar levar o João Paulo para lá. O Mark Overmars jogou a Copa de 94 pela Holanda, hoje é diretor executivo de futebol dos caras. E eles chegaram até a conversar com o Santos, saber valores do João Paulo, observaram o João Paulo no transcorrer do Brasileirão 2020, só que nesse meio termo o Hugo Souza começou a se destacar, começou a aparecer. E claro, o fato de ter vazado que Hugo Souza estava na pré-lista de relacionados e selecionáveis para a seleção brasileira deu mais holofote ainda para o Hugo Souza. Então os caras deram uma freada nas negociações que estavam rolando com o Santos e foram observar o Hugo Souza. Os holandeses já fizeram contato com o Flamengo, já fizeram a sondagem com o Flamengo e sabem que o Flamengo não quer vender o Hugo Souza, o Flamengo quer permanecer com o goleiro, mas nos jornais holandeses, eu tive lendo muitos, eles dizem o seguinte, que essa postura do Flamengo em não querer vender o Hugo Souza pode ser para poder valorizar ainda mais o goleiro e tentar vendê-lo um pouco mais caro. Mas os holandeses já sabem de tudo que precisam para contratar o goleiro. Só falta uma coisa, ver o goleiro de perto, em ação, conversar com ele, inclusive. Por isso, o Ajax está mandando alguém para observar o Hugo Souza neste começo de temporada. Segundo o jornalista Júlio Gomes, do canal Rubro News, hoje, às 10 horas da matina, vai rolar uma reunião com os empresários do Hugo, já para poder tratar de uma possível visita dos holandeses para cá, para eles debaterem como que vai ser a situação da negociação com o Hugo Souza. Rapaziada, eu falei para vocês, na maior honestidade do mundo, desde o começo, que a situação financeira do Flamengo é periclitante e que eu estou temendo muito essa janela do meio do ano. É motivo para se descabelar? Óbvio que não. O Flamengo, se Deus quiser, vai fazer uma boa venda caso o Hugo Souza saia com dinheiro suficiente para contratar um outro grande goleiro e ainda fazer o dinheiro rodar no caixa do clube. Mas que a gente pode perder alguns jogadores muito importantes, isso é fato. Não adianta o Marcos Braz negar, porque isso vai acontecer. Vocês estão vendo, já está acontecendo. Com relação ao Hugo Souza, vocês bateriam o pé e falariam só sai pela multa ou vocês negociariam para poder fazer caixa e contratar um outro goleiro tão bom quanto? Coloca aqui nos comentários.